Após fazer a marcação com o retroprojetor, a gente começa a pintura, né? Seguindo as marcações. Então eu gosto sempre de começar delimitando o fundo e depois colocando as principais marcações de preto, né? O olho, o nariz, os pontos principais. Mesmo que depois a gente vá retornar nessas partes, né? Mas elas já estão bem marcadas, porque às vezes a gente vai mexendo no fundo e aí quando vê a gente perdeu algum detalhe bem importante da marcação principal, que é a expressão, que é essa marcação dos olhos, da boca. Então é muito importante que a gente respeite essa marcação e faça a pintura dessas partes primeiro, para que a gente não perca nenhum detalhe. Então eu segui fazendo as principais marcas e após continuei dando acabamento no fundo, né, colocando mais detalhes para executar toda essa obra. Eu gosto de usar bastante cor, então eu fui colocando um pouco de detalhe no fundo, né, do rosto. Essa tela tem um significado bem importante, pois foi uma cliente minha que eu tinha feito essa tela para ela muitos anos atrás e ela me pediu para fazer novamente, pois ocorreu a enchente do Rio Grande do Sul, onde a casa dela foi atingida e ela perdeu essa tela né, que era tão importante para ela, tinha um significado muito legal, pois ela estava passando num momento bem difícil da vida e ela chegava em casa e olhava o sorriso da Marilyn e isso trazia algo muito bom para ela. Foi perdida. Então ela me encomendou e me pediu se eu teria como fazer novamente o quadro que fazia tanto bem para ela. E aí eu fiz uma releitura da obra, né? Claro que a nossa arte ela vai mudando com o passar do tempo. Então não fica igual, exatamente igual, mas eu consegui chegar muito próximo e fazer uma releitura do que a tela significava para ela. Então é um trabalho bem importante. E isso mostra como a nossa arte traz sentimento e coisas boas para as pessoas, né? Então a pintura, ela não é somente uma peça decorativa, mas ela é um arquétipo, né? Ela te traz algo, ela remete um sentimento, e isso é a parte mais bonita da arte. Eu segui então, né, executando a tela baseada na referência que ela me enviou, né, de uma foto da antiga tela, e fui acrescentando as cores conforme a referência. Como vocês puderam observar, eu fui, né, usando aquela técnica de ir limpando o pincel na água, passando no pano e trocando de cores, né? Assim eu utilizei ali 3 pincéis diferentes, tamanhos diferentes, mas com uma facilidade, né, de não precisar ter que ir até uma pia para lavar nem nada. A gente vai simplesmente molhando ali no vidrinho, deixando o pincel que a gente não está utilizando ali parado, onde ele já vai soltando aquela tinta, e aí a gente vai limpando. Aí a tela já tá quase finalizada, né? Como é uma tela que eu tinha feito há um tempo atrás, ela não tem alguns detalhes que hoje em dia eu utilizo na minha arte, mas que naquela época era um quadro mais limpo, né? Sem tanto detalhes. Então ficou muito próximo do resultado que a gente esperava. Aí depois é só pintar as laterais para dar um acabamento legal e tá pronto. Tá aí a nossa tela finalizada.